Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal Direito Além das Fronteiras. Hoje a gente está aqui com o Wagner, tatuador profissional aqui em Portugal de sucesso, e com a Thalia também, que trabalha com designer de sobrancelhas. Como vocês sabem, a gente está trazendo aqui no canal pessoas brasileiros que já fizeram o processo migratório, que já estão qualificados aqui no mercado de trabalho, para que eles possam contar um pouco da experiência sobre o processo migratório, sobre o trabalho, os pontos positivos, os pontos negativos, para você que ainda está no Brasil pensando em chegar em Portugal, possa se planejar e avaliar o que faz sentido para você. Então, gente, hoje a gente vai conversar com eles aqui. Eu queria saber primeiro de onde vocês são no Brasil. A gente é da Baixada Santista, ali de Peruíbe, estado de São Paulo. Perfeito. Vocês chegaram em Portugal? Que ano? Eu cheguei em 2022. E você já estava aqui antes? Eu vim um pouco antes. Cheguei 6 meses antes. Certo. E uma dúvida que geralmente é muito frequente de um brasileiro que está ainda no Brasil é: tudo bem, vocês chegaram em Portugal e decidiram trabalhar de forma autônoma. Mas no Brasil, você já era tatuador? Você já trabalhava com sobrancelhas? Como era a experiência profissional de vocês no Brasil ainda? Eu já trabalhava como tatuador lá já há uns 9 anos, né? E a ideia de vir para cá foi justamente essa, de continuar o meu trabalho daquilo que já estava fazendo lá, né? Perante esses anos todos e de viver uma nova experiência. Então essa foi a ideia e por isso que eu decidi conversar com ela primeiro e perguntar o que ela achava de viver essa nova experiência. E foi isso. A gente foi pensando ali um pouco antes da pandemia e encaixando as peças, né, até chegar o momento de eu vir primeiro para poder conhecer e depois falar de um pouco assim do que eu já tinha visto aqui para poder passar para ela e aí sim nós tomarmos a decisão de vir todos, né, tanto ela quanto os meus filhos. É interessante isso, que muitas das famílias às vezes vêm um na frente para entender como é que funciona, ver se de fato é algo positivo para a família ou não. E isso é geralmente uma dúvida muito grande no imigrante. Será que eu já vou com todo mundo, porque eu não quero ficar longe, ou eu vou primeiro para ver como é que as coisas são? Imagino que seja sempre uma decisão difícil, porque vocês ficaram afastados há algum tempo, né? Pra gente foi fundamental essa decisão do Wagner vir primeiro. Até porque, como ele falou, a gente tem filhos, né? Tenho 2 filhos. Então, para nós, foi melhor assim. A gente conversou, viu aquilo que estava na nossa realidade e que foi melhor ele vir primeiro, ver como que era aqui, sentir um pouco. E enquanto isso, ele ia passando as informações para mim lá no Brasil. Enquanto isso, lá no Brasil, eu ia desfazendo das coisas, assim, para poder vir para cá, né? Com as crianças e tudo. Com certeza. E hoje vocês já consolidados aqui nessa vida em Portugal, são duas coisas que eu queria perguntar para vocês principalmente. Primeiro ponto é quão importante é ter um planejamento para chegar aqui. E quando eu falo de planejamento, a gente sabe que hoje para chegar em Portugal, diferentemente como era em outros momentos, existia a manifestação de interesse. Hoje é somente através de um visto. A pessoa precisa ter esse planejamento para chegar legalmente no país. Mas e o planejamento financeiro, de datas? Como foi isso? Isso foi difícil para vocês? Como foi esse processo de se organizar mesmo? Olha, comecei a planejar, comecei a pesquisar e viajei. Mais ou menos como é que funcionou isso? Assim, como eu fui assim o pioneiro, né, de ter saído de lá primeiro, então eu fui pensando de diversas formas, conversando com ela, e quando eu decidi em vir mesmo, foi ali logo antes da pandemia um pouco, né, que eu estava com meu estúdio no centro da cidade, então eu tinha que fazer todo esse planejamento financeiro para poder vir primeiro e deixar ela lá estabilizada com as crianças, sendo que ela já estava trabalhando normal, ok? E, e aí foi isso. Eu peguei, analisei toda a situação do que estava acontecendo, né? Eu ia vir antes da pandemia, só que como tudo parou, eu falei, olha, então agora vamos esperar passar toda essa tribulação, né? Daquilo tudo que a gente já sabe que aconteceu, para poder me planejar. Então, nesse tempo de pandemia, eu fechei o meu estúdio do centro, né? Justamente por causa disso. E eu fui e abri um estúdio privado na minha casa. Como eu já tinha os meus clientes, já era muito conhecido na minha cidade, eu abri esse estúdio e fiquei trabalhando lá. Já não tinha mais o aluguel para pagar do estúdio, tudo mais. Então eu fui ali trabalhando, né, e juntando a parte financeira para poder deixar ela lá bem com as crianças e poder vir e ter essa base, né? Eu pensei em ficar aqui esses 6 meses para poder ter uma noção, conhecer, porque tudo para a gente era novo. Com Claro que certeza, nós sempre é, fizemos né? ali uma pesquisa na internet, pesquisamos ali o básico, né, do que tinha, de como era, mas é aquilo, a gente só sabe realmente quando Na vem, né? prática, né? Exatamente. Então esse planejamento financeiro foi fundamental para vocês conseguirem se estabilizar aqui, certo? Com certeza. Acho que sem isso, dificilmente nós viríamos. Porque o nosso perfil é esse. A gente é muito assim,
cauteloso quando vai fazer alguma coisa. Então, por ter as crianças e também por já ter uma vida assim consolidada lá na cidade onde a gente morava, não tinha outra alternativa senão vir bem. Vir Uhum. assim, fazendo as contas, vendo o que dá. Aí, quando entrou a pandemia, que a gente falou assim, opa, agora é a hora de esperar, a gente trabalhou, o Wagner trabalhou, no caso, na pandemia, dentro das normas que eram estabelecidas lá no Sim, Brasil. Então, mesmo assim, a gente não deixou morrer esse sonho, principalmente o Wagner, né? Não deixou morrer esse sonho. Então, o planejamento para a gente foi fundamental, mesmo quando surgiu essa adversidade, essa com dificuldade, certeza. porque ninguém ia imaginar o que ia acontecer, o tanto de tempo que ia durar a pandemia. Então, isso, hoje, a gente, né, aqui desse lado de cá, a gente avalia e fala assim, nossa, olha só, a gente já passou por tudo aquilo, olha só, aquilo que a gente não sabia o que ia acontecer, a gente ficou mais centrado, principalmente ele, mais centrado, que eu sou mais emotiva. Ele ficou mais centrado, fazendo essas contas, esse planejamento todo, Sim, que é né? muito Porque, importante. primeiro, ele ia vir sozinho, então ia ficar um tempo longe da família, e meu filho é pequeno, então ele ia ficar longe do filho dele, pequenininho. E aí eu ia ficar lá, então tudo isso a gente colocou, Na né, na balança, assim, balança, porque tem a questão financeira, tem, planejamento financeiro, tem, mas tem também essas questões com emocionais. certeza, com Então, assim, ele certeza. vai atravessar um oceano, vai ficar longe da família dele. Eu, cá do outro lado, vou ficar com as crianças falando, e meu pai, e meu pai? É claro que hoje tem o Mas não é a Instagram não, o mesma coisa. WhatsApp, né, a chamada Sim, de vídeo, mas não é a mesma coisa. com Então, tudo isso certeza. foi muito bem pensado. Bacana, mas olha, uma coisa que eu achei muito interessante do que vocês falaram é que vocês já tinham se estabilizado no mercado profissional no Brasil, tinham uma qualidade de vida e decidiram chegar aqui em Portugal. E hoje, já estabilizados em Portugal, por que que faz sentido na cabeça de vocês ter saído do Brasil para viver hoje em Portugal? Quais são os pontos positivos que um imigrante pode encontrar aqui, além das perspectivas de vida para a criança, assim, de qualidade mesmo? Como vocês avaliam assim? O que é melhor aqui do que seria em Portugal, no Brasil, que vocês já estavam estabilizados? Eu acho que assim, a questão que a gente fala, né, de estar estabilizado no Brasil é uma questão também assim, vamos se dizer, de uma parte básica do brasileiro, né? Não é a questão de estar estabilizado, de você ter coisas e tal, porque no Brasil a gente sabe que é tudo muito difícil, até chegar a esse ponto que você está nos perguntando, né? Então, a gente tinha lá a nossa casa, o nosso carro, as crianças estudavam na escola que ela trabalhava, tudo mais. Então, dentro da vida do brasileiro ali, né, um padrão assim de vida, a gente tinha ali, não nos faltava nada, né, em relação à nossa vida. E a questão de vir para cá foi justamente, eu acho que foi uma experiência, foi para ter uma experiência nova, né, porque na época o Rabi tinha 3 anos, né, Não vim pra cá? é, Ia fazer tinha 2 anos. tinha dois É. anos, né? Ele veio bem pequeno. Então a ideia foi essa, foi eu usar dessa parte do meu trabalho, né, que eu vi que eu conseguia fazer aqui. Claro que eu sabia que não ia ser fácil, mas foi justamente vir para poder ter essa experiência de vida, né, de viver algo novo. Colocando em pontos que possam ser analisados para quem está assistindo assim, o vídeo, quais seriam pontos positivos dessa estada aqui em Portugal, de viver aqui, que talvez no Brasil vocês não vivessem assim? Talvez a possibilidade da independência das crianças, de poder ir para a escola, ou de viajar, ou de comprar o que não poderia comprar no Brasil. Vocês vivem isso, essa realidade? Sim, sim, muito. O que eu vejo, o que eu comparo hoje em relação ao Brasil, Portugal, principalmente onde nós morávamos, se for comparar, tem muitas coisas. Mas aí eu posso colocar como principal qualidade de vida no geral, né? Você ter acessos a lugares que no Brasil, dependendo do lugar que você mora, é muito longe. Nós que somos famílias, por exemplo, você levar a criança num parque, num passeio, Lazer um gratuito, né? lazer gratuito, que lá praticamente tudo você paga, né? Por exemplo, lá para irmos até um shopping era 1 hora. Aqui, onde nós moramos, temos 5 shoppings a 15 minutos. Então isso é só um detalhe do que a gente pode proporcionar para eles, que lá era muito difícil, né? Assim, em relação à distância e valores também, que é tudo muito mais caro. E, e outras coisas é também isso, o poder de compra, né? Que mesmo hoje em Portugal aqui, a gente vê que ainda não está o preço que era alguns anos Sim, atrás, aumentou aumentou. muito as coisas, mas hoje a gente ainda consegue colocar como parâmetro o que a gente conseguia viver no Brasil e consegue viver aqui,
tem uma grande diferença. Entrando agora mais para a parte profissional de vocês, que é de interesse de muita gente que pensa em fazer um processo migratório, eu ia saber sobre a parte de trabalho mesmo, das oportunidades que tem. Quando você chegou, como foi para você começar a ter o primeiro emprego? Qual foi a dificuldade que você enfrentou assim até se consolidar, até ter um estúdio lindo, que inclusive eu vou mostrar para vocês aqui, eu vou fazer as fotos, estúdio lindo, até chegar nesse ponto aqui, como foi esse processo? Para mim, exatamente, foi um processo longo, até na questão que eu falei para ela, que quem iria sentir mais essa dificuldade de estar aqui iria ser eu, né? Até pelo fato que eu tenho toda aquela vivência de praia, né? Do lugar de onde eu nasci e tudo mais. Então, isso mexeu muito comigo pelo fato que nem eu falei, lá nós tínhamos a nossa vida ali, eu trabalhando, ela trabalhando, e pensamos, poxa, vamos viver esse algo diferente? Então, essa dificuldade foi conhecer lugares, né, daquilo que eu poderia proporcionar para mim e para eles, um lugar que fosse confortável em relação às coisas que a gente já gostava, porque o que eu penso em relação aqui? A gente que sai do Brasil, vem para Portugal, eu acho que a gente tem que encontrar algum cantinho que, sabe, que nos remeta ali um pouco da nossa realidade. A gente não fica muito fora do que a gente vivia lá no Brasil. E para mim a dificuldade foi isso, foi conhecer pessoas, né? Eu tive que conhecer pessoas, porque... Como se fosse começar de novo um processo, do né? zero, Só aqui eu tive a noção que realmente era um nascer de novo, né? Porque lá eu vim já conhecendo todo mundo e aqui não conhecia ninguém. Então eu, como eu trabalho lá consolidado na minha cidade, aqui eu só era uma pessoa normal, mais um, entendeu? Então foi isso, quando eu cheguei numa cidade que era um contato de um conhecido que eu tinha, né? E aí não era tudo daquilo que eu imaginava, né? Pensando sobre o que eu tinha visto nos vídeos, alguns lugares mais movimentados, enfim. Era uma cidade mais assim, como eu posso dizer, mais interior, né? Que era muito longe da realidade que eu vivia. Então eu não me adaptei muito bem. Então acho que a minha maior dificuldade foi essa, de eu estar aqui e olhar aonde que eu estava, né? Querendo ou não, a gente faz uma comparação de onde que a gente vem e aí tentar ir. E foi isso, tentar achar lugar. E é interessante isso que você está falando. Por quê? Por exemplo, se tu é um tatuador, faz mais sentido estar próximo de grandes centros, porque o volume é maior, certo? Exato, público. E lá onde eu cheguei era justamente ao contrário, né? Então, e aí eu conversava com ela, tal, falei, poxa, preciso achar algum lugar, né? Sim. Tanto é que hoje nós estamos aqui na cidade da Maia, no norte do país, no Porto, no caso, e quando eu cheguei eu fui para o sul, né? Que era mais lá próximo de Lisboa. Então eu tive que fazer todo esse trajeto para vir para cá, Pra encontrar o teu lugar. Exatamente. Até eu ter uma noção de falar, poxa, é aqui, e de falar para ela, poxa, encontrei o lugar, agora vocês podem vir, vamos tentar, né? Então, e aí foi indo. Bacana. É bem interessante esse relato, porque, como tu falou, é uma experiência muito particular. Então, o planejamento é importante, buscar locais que se adequam à tua atividade é importante, mas é só na prática que tu vai saber ali como que vai funcionar para você. Você me disse que chegou depois, já tinha um caminho. Quando o Wagner chegou era tudo mato, ele foi capinando o terreno, e quando você chegou, como foi essa experiência profissional? Você já trabalhava nessa área? Você precisou se qualificar? Me conta assim, desse primeiro impacto no mercado de trabalho. Então, lá no Brasil, eu era professora. E aí eu atendia também no estúdio dele, fazendo exatamente o que eu fazia aqui. Que eu faço aqui hoje. Então, assim, aqui o período de aula é diferente, né? Para um professor. Lá no Brasil, eu trabalhava só meio período e nos outros 2 eu poderia atender. E foi o que eu fazia, era o que eu fazia. Quando eu vim pra cá, primeiro que eu fiquei encantada com tudo. Então eu falei assim, gente, que lugar lindo, que paraíso, que realmente a Maia é. Sim. E eu não passei por nada dessa dificuldade que ele passou, porque ele foi exatamente para um lugar contrário daquilo que era para ele estar, em relação ao trabalho dele. Então eu vim pra cá, cidade do desporto, aqui educação, enfim, tinha tudo e tem tudo. Aí o que eu fiz? Com a minha... qualificação profissional lá do Brasil como professora, com a minha habilitação, eu tinha que fazer a primeira equivalência para eu poder entrar nessa área. Sim. Fazer exatamente o que eu fazia no Brasil. E a gente chegou até a fazer a equivalência do meu diploma, tá? Meu diploma tá válido aqui, tá tudo bonitinho. Só que eu tive que fazer uma escolha. E pendeu mais para estética.
porque além do mercado aqui... Ser muito aquecido, né? Exato, ter mais, assim, a probabilidade de eu poder viver muito mais coisas com os meus filhos e, assim, poder ter Ser realmente... dona do seu tempo também, né? Exatamente, era essa. Então eu falei assim, bom, como eu já fazia isso, eu vou continuar fazendo o que eu fazia no Brasil e da melhor forma possível, porque eu vou estar aqui, tá tudo tranquilo. Só que quando eu cheguei aqui, eu não fui direto para a estética. Eu trabalhei no terceiro setor, né? Eu trabalhei em outro lugar, trabalhava numa padaria na área de restauração, né, que fala aqui. Aí eu fiquei por 1 ano lá. Depois eu trabalhei numa fábrica e só depois quando eu saí da fábrica que o Wagner falou, Thalia, por que agora você não tenta a sua área mesmo? Aí eu falei, sabe de uma coisa? Vou tentar. E aí foi assim, fluiu, porque como eu falei para vocês antes, tudo a gente pesquisa, tudo a gente, né, avalia. Aí eu falei assim, vamos ver como que é a estética aqui. E eu vi que bombava, é uma área assim que realmente as pessoas procuram. Eu falei, poxa, tem muito. Será que o mercado de trabalho vai ser muito competitivo? Eu não tô nessa vibe de competir com ninguém, eu já passei Não tô disso, pronta pra isso não tô agora. pronta. Já trabalhei 1 ano em outra coisa, mais 4 meses em outra. Não quero mais competir com ninguém, quero ficar tranquila. Só que aí eu vi que não, que tem sim, porque tem espaço para todo mundo. É impossível uma designer de sobrancelha atender todos os habitantes da Maia. Então tem sim, se você faz um trabalho legal, se você tem um atendimento diferenciado, então era o que a gente já trabalhava em conjunto lá no Brasil, eu falei, vou trazer isso para cá. Então para mim foi assim, vim para cá foi tudo de bom, foi um paraíso. Só que entrar no mercado de trabalho houve sim um processo a ser seguido, não foi assim logo de cara onde eu queria estar, não. Mas a gente tem E o paciência. bom é que você estava com a cabeça aberta para trabalhar em outras áreas até conseguir de fato fazer o que... Foi o que eu falava para ele lá do Brasil. Eu falava assim, não se preocupa, eu vou trabalhar de qualquer coisa, porque na minha cabeça meus filhos estando bem, você estando bem, eu vou estar bem. E é exatamente isso até hoje. Se hoje falar assim, olha, Thalia, você vai ter que migrar de novo, porque vai ser bom para as crianças e para o Wagner. Vamos migrar de novo, agora eu já estou treinada. E é isso. Eu acho que a gente tem que... assim, o que eu tiro de maior exemplo de tudo isso é assim, a gente tem que procurar muito, pesquisar muito. Existem leis diferentes da onde a gente estava, a gente nasceu de novo aqui. Cultura diferente. A cultura é totalmente diferente, a fala também é diferente, porque quando eu chegava aqui eu não entendia nada. Esse é um ponto muito importante que a gente sempre quer tratar. E muito engraçado também. Sim, a gente percebe que assim como no Brasil, os pontos negativos repercutem demais. Então, o Brasil é um país lindo, mas tem violência. Mas não é só violência. Mas se você for ver no noticiário de fora do Brasil, parece que não tem como você chegar naquele lugar e curtir um pouco e viver uma vida tranquila. Mas tem. Muito. E aqui em Portugal, a gente percebe que existe, apesar de uma parcela da população ser contrária a imigrantes, a gente percebe que existe muitas notícias dizendo de brasileiros sendo maltratados, de xenofobia. Eu queria saber da experiência de vocês, com os clientes de vocês, na vida aqui em Portugal. Como que é a relação com os portugueses? Como é que tem sido isso para vocês desde que vocês chegaram? Para mim particularmente, assim, eu não tenho o que reclamar, né? Todos os portugueses que eu conheci até hoje são pessoas excelentes, né? Tanto os mais velhos, os mais novos, e eu vejo que os mais velhos servem muito de referência para os mais novos, coisa que infelizmente a gente não vê muito no Brasil. Mas assim, todo o contato que eu tenho com as pessoas, os portugueses em si, em nenhum momento eu tive nenhum problema, né? Então, até pessoas, amigos meus que estavam no Brasil me fizeram essa pergunta. E eu acho assim, se nós viemos de lá para cá, nós temos que respeitar a casa deles. Se adaptar. Né? Da forma que é e tal. Eu particularmente gosto muito de música, né? Eu ouvia muita música no Brasil e tal. Então aqui é tudo muito mais calmo. Então assim, hoje eu ouço música, mas eu ouço no meu fone, quietinho, respeitando, né? Então eu acho que esse detalhe, né, que as pessoas falam que talvez possa ter acontecido alguma discriminação, assim, realmente pode sim, né? Assim como em qualquer lugar do mundo. Mas eu acho que vai muito também da perspectiva de cada um e do respeito que cada um quer passar, né? E que quer obter também. Que é recíproco, né? Exatamente, né? Então, Exatamente. assim, por mim mesmo, assim, os portugueses, todos, então, sempre me dei muito bem e acho muito top essa conexão. Tanto é que a nossa filha agora,
ela, no começo, na escola, ela não entendia muito bem as falas, né? Uhum. E hoje o impressionante é que ela já fala totalmente português. Totalmente português em Portugal, Ela não assim. fala mais brasileiro. Né? Não, É ela o fala com a brasileiro. gente, exatamente. Ela fala com a gente, mas assim, eu falo, Melissa, vamos conversar agora. Você vai falar português de Portugal e eu vou falar português do Brasil. Ela conversa comigo e eu falei, e eu dou risada, né? Tipo, assim, ela fala muito bem. Então, Bacana. o nosso filho, por exemplo, o português dele hoje, ele aprendeu a falar aqui, né? Então, o português dele hoje, ele Chegou com 2 daqui. anos, né? Então foi Exatamente. alfabetizado, tudo. E ó, daqui a um mês ele vai ter mais Tempo de português. exato. Daqui a exatamente um mês ele vai ter mais tempo como português do que como brasileiro. Exato. Até um detalhe, assim, que nós estávamos na festa de Natal aqui na Maia, né? Que inclusive é uma festa linda que eles preparam galera aqui. precisa vir, exatamente. E aí nós estávamos lá e, todo mundo curtindo, de boa, aquela musiquinha de Natal rolando. Daqui a pouco me desce um brasileiro com uma caixinha de som na mão, Ai, com aquele som alto no meio da galera, entendeu? Aí, é claro, até nós que somos brasileiros, a gente olha e fala, poxa, não precisa disso. Vamos respeitar, tudo bem, cada um tem o seu espaço, ok, né? Se ele acha que está no direito dele. Mas eu acho que em relação à discriminação, acho que é muito disso, sabe? É de como a gente se comporta aqui. Mas não somente os brasileiros, acho que outras pessoas Sim. também, de outros países. Com certeza. E vai da mente de cada um. Você tá, que nem o Wagner falou, você tá na casa de outra pessoa, como é que você vai se portar? Não são as minhas regras, não é Exatamente. Então, meus. assim, é só a gente entender. Quando eu trabalhei esse período em outro lugar, eu vi muito essa diferença, mas eu não sofri nenhum ataque especial, nada disso. E também, quando eu percebia ou quando eu via alguma coisa, eu colocava-me nesse lugar e falava assim, não, mas espera aí, mas aqui funciona de que forma? Porque lá no Brasil é normal a gente falar assim, e falar alto, vem aqui, que não sei o quê. E aqui é mais, né, mais sossegado. Então, assim, a gente tem que aprender também a viver dessa forma, esse estilo de vida, os hábitos. Então, assim, quando eu cheguei e fui matricular minha filha na escola, eu queria conhecer a professora. Aí eu falei, professora, minha filha pode sentar na frente para ela entender, porque ela não vai entender nada. Aí a professora falava comigo, eu falei assim, nem eu tô entendendo. Aí ela falava assim, não, mãe, calma, vai dar tudo certo e tal. Depois de um mês, quando eu saía com a Melissa, eu falava, Melissa, o que essa pessoa falou? Eu A Melissa falava... tudo, né? Mas parece que eles têm um tradutor assim, né? E eu ficava assim, meu Deus, eu deixava ela na escola e ficava em casa. Eu falei assim, minha filha não vai conseguir tomar sopa, minha filha não vai conseguir fazer as amigas. E não é, às vezes é muito na cabeça da pessoa que não. Vai ser... Tem que ser do meu jeito. vai sofrer algum preconceito porque fala assim, é dessa cor, tem um cabelo... E às vezes não é. É da nossa postura mesmo, é do nosso comportamento. É aquilo que a gente passa para eles também. Porque eu vou falar muito dos meus filhos, porque assim, eu levanto a mesma bandeira da mãe, eu ajudo... Hoje em dia eu consigo ajudar outras mães que vêm aqui no espaço ou que faz parte do meu convívio e falam assim, olha, faz dessa forma, porque eu passei por isso, eu me permiti passar por certas situações para entender e aprender e falar assim, não, eu vou buscar conhecer isso e passar para as crianças. Quando eles perguntam alguma coisa, meu filho, por exemplo, ele fala, mãe, eu sou do Brasil ou sou daqui? Eu tô cá. Ele fala assim, ele fala igual. Eu falo assim, filho, e eu explico. Vai muito daquilo que a gente também, como ser humano, traz da nossa vida, sabe? É o comportamento de cada um. Eu não tô falando que aqui não tem preconceito. Deve ter. Com certeza. Deve ter sim. Como em qualquer lugar. Em qualquer lugar. Como no Brasil tem. Só que como a gente vai responder a isso? É muito importante. Entendeu? Nossa, e assim, escutem exatamente quem passou por esse processo, quem está vivendo aqui em Portugal, com a experiência de crianças estudando, a importância de você abrir a sua cabeça e entender que existe uma cultura diferente, pessoas que são criadas de maneira diferente, e você está chegando na casa dessa pessoa, então você precisa estar mais maleável para saber o espaço do outro. Então, seguindo esse passo a passo, não tem como vocês não terem sucesso. Bem. E vocês que são profissionais que já têm sucesso, já estão consolidados na área de vocês, eu queria que vocês contassem um pouco da atuação mesmo de vocês, do estúdio, como é que funciona, dicas que você daria para alguém que pensa em migrar para trabalhar na área da tatuagem, na área da sobrancelha, dos serviços estéticos. Assim, me conta um pouco mais da atividade de vocês aqui que vocês oferecem no estúdio. Sim, falando do meu trabalho assim, né, a pessoa que quer vir do Brasil para cá, que nem eu falei no início, é muito particular para cada um. Mas eu acho que é foco e fé, né, vontade daquilo que você
pretende fazer, daquilo que você quer viver, para você fazer dar certo, né? É uma escadinha, né? Você vem do Brasil com uma agenda, vamos dizer que lotada ali, né? Por exemplo, e você chega aqui, você não tem ninguém para atender, você não tem um, né? Tem que Eu criar. saí do Brasil, olhava e falei, meu, mas lá eu era dia 7, aí eu tinha agenda até dia 23, e aqui eu não tenho nenhuma pessoa para tatuar, né? Então, tudo isso é um processo. Você tem que confiar no seu processo e, claro, confiar no trabalho, né, que você exerce também e passar a confiança para as pessoas, né? Mas uma coisa interessante que eu vi que a tua rede social, o Instagram do Wagner, que eu vou deixar inclusive aqui na descrição, o Instagram tanto aqui do estúdio, quanto do Wagner, quanto da Thalia, você está sempre ali colocando os teus trabalhos, os resultados dos clientes, isso é muito importante, porque acaba que tu tá vendendo ali. Exato, exato. Então, quando eu cheguei, né, eu tive algumas parcerias para poder trabalhar e conhecendo algumas pessoas. Hoje que nós estamos com o nosso próprio espaço, a ideia é justamente alavancar, né, esse espaço que a gente está e continuar um trabalho que a gente já havia fazendo no Brasil, né? Então, é um aprendizado no geral, né? Então, a questão de redes sociais, a gente está aprendendo junto e pegando dicas também de amigos, enfim, e tentando movimentar ali da melhor forma, né? Para com que a gente venha expandir cada vez mais e fazer novas amizades, né? Conhecer lugares, porque eu acho que todo tem essa junção, né? Com Você certeza. acaba conhecendo pessoas, né? Que eu atendo cliente que fala, nossa, você gosta de praia, por exemplo? Olha, tem um tal lugar, então engloba tudo, né? Com certeza. E assim, na tua experiência, a gente percebe que o mercado da beleza, nesses últimos tempos, alavancou de um jeito, assim, absurdo. Tanto na área masculina, quanto na área feminina, que já era muito forte. Como é que está sendo, assim, profissionalmente para ti, esse trabalho? Como está sendo para tu captar esses clientes? Assim, um ponto muito importante que seria interessante vocês falarem é sobre um profissional médio nessa área. Ele consegue viver aqui em Portugal? Ele consegue ganhar mais do que um salário mínimo? Eu queria saber mais sobre esse aspecto de vocês, porque eu tenho certeza que quem está aqui nesse vídeo tem curiosidade de saber disso, porque vai fazer conta, vai fazer, poxa, aqui no Brasil eu faço isso e eu ganho isso. Como é que está sendo essa experiência para vocês? A gente não consegue pensar assim, mas no Brasil eu ganhava isso, agora eu vou ganhar a mesma coisa lá, porque tem uma diferença aí, e até tem que virar a chavinha, né, na mente, porque quando eu chegava aqui, as pessoas perguntavam, ô Thalia, quanto que é uma tatuagem lá do Wagner? Eu falava assim, mas eu não sei nem quanto que é 20 euros, quem dirá quanto que é uma tatuagem? Eu não conseguia ainda entender a economia daqui. Então, é diferente. Você vem pra cá... E só uma cá... observação, não só, né? Porque a gente tem que levar em consideração que a prestação de serviço aqui tem um valor diferente do que no Brasil, né? Tem. Então é muito mais valorizado. Isso. É muito mais valorizado e você tem que ter essa noção, assim, você trabalha bastante. Sim. E você tem que ter um trabalho diferenciado, porque como você falou, tem muita clínica de estética, tem a área de estética bem vasta, assim, bem ampla aqui, então você tem que ter um diferencial. A gente pensando nisso, poxa, tem um monte de pessoas que faz unha, sobrancelha e tal, eu sei que eu vou fazer. A gente pensou num conceito diferente para poder estar atraindo, né, o olhar dessas pessoas que gostam, que sabem que tem bastante, por que eu vou ser o seu tem cliente? Um diferencial. A gente tem que ter um diferencial. E brasileiro sabe temperar. Sabe? Porque justamente o diferencial do estúdio hoje é essa junção, né? Exato. Da arte da tatuagem com a arte da estética, né? Bacana. Coisa que eu acho inovador, né? Além das artes plásticas também que eu faço. Então... Só uma dúvida, esse quadro aqui foi tu que pintou? Esse quadro foi eu que pintei. Caramba, não sabia, isso não foi combinado. Muito, muito bonito. Esse quadro foi 84 horas de pintura. É pintura a óleo. Que legal, que legal. Aí, olha só, é um trabalho dele. Aí, nossa, mas e a sua formação e tal? Wagner é autodidata. Então, assim, ele faz um rosto numa tela, numa pele. Então, assim, tem um diferencial. E ainda a gente nem começou a colocar em prática aqui todas as nossas ideias, porque a intenção é fazer com que essa arte, com que essa parte artística se una com a parte artística da tatuagem, que vai gerar um outro olhar para as pessoas, para os portugueses daqui, que falam assim, mas tatuagem, vai gerar um outro olhar, e com a estética também. Por quê? É um atendimento, é um protocolo diferenciado, então se você faz uma coisa, você tem um algo a mais ali, então para deixar todo mundo curioso e vir nos procurar, é uma experiência diferente. Então a gente pensou, estudou, pensou a melhor forma para poder estar oferecendo, estar aplicando isso que estava na nossa cabeça já há um tempo,
para que as pessoas se fidelizem conosco, para que as pessoas venham conhecer essa família, venham conhecer que espaço que é esse, que diferença que tem, porque não é mais um. Isso é certeza, não é mais um. Porque se fosse para ser mais um, Continuava prestando serviço para outras pessoas? Eu continuava ganhando o valor fixo que eu ganhava todo mês. Então, assim, existem outros valores que são tanto contabilizados ali financeiramente falando, mas tem Exatamente. o diferencial, então, né? E é isso que a gente está colocando em prática. Nossa, e muito bacana ver isso, porque fizeram um processo de imigração com planejamento, chegaram aqui com a cabeça aberta para trabalhar, inclusive em outras áreas, até que conseguisse se estabilizar, Sim. E hoje já estão empreendendo, não são somente profissionais autônomos, como estão empreendendo aqui em Portugal com um conceito muito brasileiro, com um conceito assim, muito particular. Então, gente, muito bacana saber sobre a atividade de vocês em si, sobre essa experiência, é de uma gratidão do nosso canal para vocês compartilharem esse conteúdo com vocês. E, gente, eu vou compartilhar aqui com vocês, eu vou deixar umas fotos durante o vídeo para vocês verem como é que está o cenário aqui do estúdio, para que vocês possam segui-los e conhecer um pouco mais sobre o trabalho deles, que eu tenho certeza que vocês vão gostar, viu? Então, muito obrigado. Obrigado a você. Obrigado de verdade, desejo todo o sucesso do mundo para vocês. Querido. E vamos lá, sigam eles. Bom, gente, eu espero que vocês tenham gostado desse conteúdo, de entender um pouco sobre a experiência do Wagner e da Thalia também. E eu preciso sempre mencionar para vocês que se vocês querem ter esse tipo de experiência, hoje vocês precisam solicitar um visto de residência e ter planejamento e orientação para poder fazer um processo imigratório de sucesso. O Direito Além das Fronteiras é o teu parceiro nesse passo a passo se você quer morar em Portugal. Primeiro te ajudando com a tua documentação para o teu visto e te dando todo o direcionamento necessário. Então você pode seguir aqui o canal, se inscrever e pode maratonar os nossos vídeos gratuitamente, que vai ter conteúdo gratuito e de qualidade que vai te ajudar nesse processo. Então, eu espero que esse papo tenha sido muito interessante para te ajudar e te inspirar para que você possa se planejar para viver tudo que Portugal pode te oferecer. Então se inscreve no canal, deixa o teu like, compartilha esse conteúdo com outras pessoas que você sabe que querem morar legalmente em Portugal. Já estou esperando o próximo vídeo. Até mais!